E nós elegemos, no âmbito da Comissão de Meio Ambiente, o saneamento como um tema prioritário, porque nossa comissão ela tem uma abrangência territorial da cidade de Florianópolis. E entendemos que, pelos diagnósticos feitos, o maior problema de Florianópolis é poluição dos recursos hídricos. E essa poluição está intimamente ligada com o modo como ocorre e como foi implantado o saneamento. É a eficiência do sistema de saneamento aqui. E nós, desde que eu estou, por exemplo, já no segundo biênio, e desde o primeiro biênio, o saneamento esteve na pauta. Agora, para a gente poder compreender o porquê desse distanciamento entre saneamento e realidade, a gente precisa compreender aquilo que está antes disso que a gente percebe. É evidente que esses gargalos, por que o saneamento não é eficiente no Brasil, apesar da lei ser muito bonita, a gente tem um Ministério Público super ativo, um judiciário bem ativista, mas por que não funciona? Tem tanto órgão, tanta polêmica. Porque a gente tem uma condição multifatorial que seja isso. Os palestrantes que me antecederam, eles já colocaram vários fatores. Mas um dos fatores que aí é responsabilidade do modo de produção da norma jurídica, aí sim é nossa responsabilidade. Os operadores do direito, obviamente, estão envolvidos. E eu diria que é um modo como nós, latino, temos de produzir normas. Como é que a gente produz norma? A gente produz norma uma norma porque a gente quer ficar de bem, a gente quer parecer ser bom, a gente quer parecer muito mais do que a gente é. O nome disso é romantismo. O legislador brasileiro, assim, eu diria que o legislador brasileiro é o Latin lover. Ele promete tudo, ele promete fidelidade até a morte, ele promete tanta coisa e não consegue cumprir boa parte das coisas, porque ele não consegue incorporar as várias dimensões que estão presentes nesse processo, nessa questão do saneamento. E o que significa essa produção romântica de normas, né, que os povos anglo-saxônicos nos questionam tanto? Porque nesse modo de produzir, nós fazemos leis para dizer quem nós gostaríamos de ser. Então, elas ficam altamente idealizadas, elas ficam distantes da realidade. Nós fazemos normas para que a gente tenha, como se fosse, para expiar os nossos pecados e os nossos déficits com o meio ambiente. Essa é a nossa contradição. Isso faz com que a gente crie um conjunto de normas que ela funciona não funcionando. A prova disso, inclusive, foi o prazo dado para, de novo, desativar os lixões, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, da Política Nacional de Recursos Hídricos, é uma outra catástrofe, né? Os planos de bacia, quando eles existem, eles são os planos de papéis. E a gente quer um outro exemplo do quanto nós somos Latin lover em fazer leis, é o caso de Florianópolis. Mais da metade de Florianópolis está na clandestinidade. A gente está discutindo bastante a mudança já do plano diretor. E eu estava conversando com um arquiteto, ele falou assim, para que discutir isso? A gente está discutindo uma lei que vai atingir 30% da cidade, porque os outros 70% não interessa o que fazem com essa lei, pode estabelecer o defeso, não altera a cidade. Nós quase nos matamos no plano diretor para discutir aquele percentual que está interessado por N razões, seja porque pelo seu tamanho, seja por quem é a pessoa que vai participar do sistema institucionalizado, e sim, para ele o plano diretor é importante que saia de acordo com determinadas características. O resto, senhores, não interessa com o que acontece no plano diretor, ele simplesmente ignora o plano diretor. E isso acontece também com a legislação de saneamento e com um conjunto de leis. É a lei latina. Os povos suíços, quando eles vêm, e eu assessoro o suíço, eles falam, isso não é verdade. Por que vocês fazem isso? Por que vocês fazem leis para não cumprir? Eu não entendo vocês. Eu falei, não é para entender, né? É só para você observar, não é para entender que você fica doido. Agora, isso até aí a gente não teria problema se a gente não tivesse o que a gente chama de efeito perverso do sistema que funciona não funcionando. E qual é o sistema perverso? É que você estimula a clandestinidade, você estimula a ilegalidade, ou seja, você tem uma sociedade que vai funcionar à margem da lei. Vocês conseguem me ouvir assim? Conseguem, né? Porque eu fico muito perto do microfone, acho que fica ruim. E é isso que preocupa a quem está lidando com o meio ambiente, porque lidar com o meio ambiente não adianta ter uma norma muito bonita, muito cheio de promessas. Importa que ela funcione. Então, é isso que, no âmbito da nossa Comissão de Meio Ambiente, da OAB, a gente tem se debruçado. Nós estamos preocupados no que a lei vai dar.
E acho que uma das coisas que nós precisamos, já que estamos vivendo um momento de ebulição política, é se preocupar com os resultados das normas. Não é o que a gente fica parecendo de bonitinho, de bacana, de limpinho quando a gente faz uma norma. É o que a norma vai resultar. Se o resultado dessa norma não é bom, nós precisamos mudar o modo como fazemos as normas. E é nesse contexto que a gente está lidando, então, com o saneamento. E agora vamos discutir, então, a poluição dos recursos hídricos, né? A Florianópolis já tem uma cobertura bastante razoável de esgotamento sanitário, é verdade, né? Até porque a Casan considera o município de Florianópolis bastante interessante, somos superavitários, não é? Essa que é a verdade. No entanto, os recursos hídricos superficiais, porque a gente tem mais dados, são dos superficiais, e especialmente lagos, lagoas e praias continuam poluídos, inclusive a Baía Norte. E por que isso acontece? Porque nós temos um lançamento considerável de esgoto na drenagem pluvial. E pior, nós temos também um considerável lançamento de drenagem pluvial, ou seja, de água da chuva na rede de esgoto, que é o que acontece nas terras baixas. As pessoas jogam a água da chuva na rede de esgoto porque é mais fácil escoar, porque a drenagem não funciona. Então, ela põe na rede coletora, em nosso caso é operado pela Casan, porque ele sabe que a Casan vai ter bomba e que ao final vai para uma ED, que ao final ela vai levar para algum lugar que é longe da casa dela, que é o que acontece nessas regiões litorâneas nas baixas. Então, ou seja, a rede de drenagem, que não deveria receber esgoto, recebe esgoto. E eu tive um caso muito emblemático, que eu fiz de propósito, até para ajudar a instruir a gente na OAB. Denunciei uma pessoa no centro que jogava esgoto bruto na rede de tratamento, e a rede da Casan passava a uns 2, 3 metros da casa da pessoa. E ela jogava na drenagem. Eu conversei com a pessoa e falei, olha, escuta, isso é poluição, isso é ruim, isso é mal, e tá. A pessoa disse, bom, eu não posso fazer nada. O pedreiro disse que assim era melhor, assim era mais fácil. Isso no centro de Florianópolis, tá? Não é pessoa totalmente incapacitada. E assim como essa pessoa tem, só para você ter uma ideia, boa parte das casas no centro de Florianópolis, abaixo do nível da rua, estão lançando esgoto in natura, tá? E não é necessariamente a favela, não estão. E tem uma parte de vários puxadinhos no centro de Florianópolis que estão lançando esgoto também na drenagem pluvial. Então, isso é muito grave, isso é um comportamento da população. Bom, aí você tem duas alternativas, né? Ou você contrata o Exército Nacional, ou transforma uma parte da população em servidor público para fiscalizar, porque precisa de um exército, né? O pessoal do Se Liga da Rede, é óbvio que humanamente não vai dar conta, por mais laborioso que seja. Ou a gente adota um mecanismo de induzir comportamento em massa para cumprir a legislação. Esse é o ponto que a OAB chegou. Então, diante disso, o que a OAB propôs, e eu estou aqui me antecipando, porque eu acredito que muito foi falado sobre saneamento. A gente tem uma visão de que drenagem e saneamento estão intimamente ligados. Porque, ao final, se isso não funcionar, o problema vai ser poluição dos recursos hídricos superficiais e também recursos hídricos de aquífero, de lençol freático, né? E o lençol freático é muito interessante porque tem uma conexão hidráulica e lá na frente logo vai se transformar em poluição dos recursos superficiais. O que nós estamos propondo? E nós já solicitamos ao município, isso gerou um processo na OAB, e repassamos ao município e ao prefeito. Fomos, viu, presidente Adriano, bem recebidos pelo município até o presente momento, as nossas sugestões decorrentes desse processo. Primeiro, o município precisa, e não é o fato de que temos poucos municípios no Brasil que fazem drenagem como serviço público, mas por que não Florianópolis? Se a gente considerar o PIB de Florianópolis, isso só justifica. A drenagem urbana, ela tem que ser prestada, e é para hoje, não é uma coisa que a gente tem, talvez um dia saia, deveria ser, porque isso é determinação legal, a prestação da drenagem urbana como um serviço público, de saneamento, como qualquer outro. Isso significa dutos adequados, em dimensões adequadas, com serviço de limpeza adequada, manutenção, de verificação de conexão correta na drenagem. Isso é serviço público e isso tem que ser prestado. Isso serve para garantir qualidade dos recursos hídricos superficiais, serve para garantir que a gente não tenha enchentes, enfim, tudo aquilo que uma boa drenagem pode proporcionar. Estamos solicitando, e até o presente momento, o município assinou que, ok, nós entendemos que é isso mesmo, vamos ter que ter drenagem. Bom,
Como disse o anterior palestrante, não existe almoço grátis, né? É óbvio que essa conta vem, e essa conta vai vir para o contribuinte. Então, se nós queremos meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele tem um custo, ninguém vai fazer isso de graça. E mais, gente, o município não vai tirar isso do orçamento comum, até porque lá na frente o prefeito vai responder por improbidade administrativa, é evidente, porque ele vai estar tirando dinheiro do orçamento. Quando a Política Nacional de Saneamento diz que o serviço tem que ser autossustentável, ou seja, ele vai ter que ter um modo de recolher esse recurso e um modo de investir. É preciso transparência. Os dados da prefeitura, e eu não recebi isso ainda oficialmente, é de que um valor muito pequeno, inclusive com baixíssimo impacto nos imóveis, já seria suficiente para dar conta do serviço. Isso é um dado extremamente animador, né? Agora, o serviço tem que ser prestado porque é determinação legal, não é uma opção política. Essa opção política já foi feita pelo legislador federal. Ele disse que é um serviço a ser prestado. O que a OAB está fazendo é pedindo, por favor, município, cumpra a lei. Faça com que a drenagem urbana seja um serviço prestado. Faz a concessão, estabeleçam-se as empresas, enfim, com a modalidade mais conveniente, mas preste o serviço. O segundo aspecto que nós entendemos é que precisa, sim, a drenagem ser prestada com autossustentabilidade. Esse dinheiro virá do contribuinte. Em geral, a nossa comissão sabe, nem eu e nem a nossa comissão, que tem um perfil de que a gente não deve fazer nada que aumente tributos. Agora, a drenagem é uma exceção. Talvez a gente consiga equilibrar isso, diminui de algum lugar e vai para a drenagem, né? Com transparência, talvez a gente consiga não fazer com que, evitar que o povo se sinta ainda mais majorado, mas consiga entender os benefícios de um serviço público essencial. E aí a questão da autossustentabilidade. O terceiro aspecto que o município disse assim, mas a gente não tem como fazer isso, o Supremo, alguém vai no Supremo e vai acabar com essa nossa boa intenção de cobrar um valor do povo. Nós verificamos, fizemos uma pesquisa e vimos que sim, é possível prestar um serviço divisível, um serviço próprio e fazer uma cobrança. Como? Alguns municípios já ensaiaram e mantiveram isso das suas leis, que é através da taxa de impermeabilização, ou seja, cada lote urbano é possível dimensionar o quanto ele tem de impermeabilização, ou seja, o quanto ele depende da drenagem, né? Então, é possível, a partir daí, e obviamente com o mecanismo de assegurar que haja correta conexão à drenagem, que você tenha, sim, a prestação de um serviço certo e divisível pelo poder público por meio de uma concessionária devidamente licitada e fazer o serviço funcionar. Então, isso não é inviável. Essa conversa de que qualquer um vai alegar inconstitucionalidade, isso não procede. Já tem municípios operando, inclusive, nesse sistema. Agora, uma outra questão que nos preocupa é a questão da incorreta conexão, que é isso que causa a grande parte da poluição da beira-mar norte, é o lançamento de esgoto na drenagem pluvial. É verdade, gente, que tem a chamada poluição difusa, né? Que quando chove muito, as cidades são lavadas e esse sedimento, essa poluição vai parar na drenagem pluvial e vai parar no mar. Agora, não chove todo dia. Quando não chove, é fácil perceber que ainda assim continua muito tempo poluído. Isso é esgoto, esse esgoto dessas casas, dessas edificações, desses prédios. Eu não vou contar para vocês, mas o povo da Fátima sabe o que eu estou falando, né? Havia prédios, inclusive prédios públicos e grandes, que lançavam esgoto na drenagem pluvial. Então, se os prédios públicos faziam isso, né, e teve uma operação lá em Canasieira que detectou que até a gente lá da OAB tinha problemas de conexão, o pessoal da Associação dos Magistrados, o pessoal da Associação do Ministério Público estava... Gente, desculpa a franqueza em relação ao pessoal do CMBio. Até hoje o CMBio, por exemplo, não tem a BITSE, não tem alvará para o seu sistema de tratamento de efluentes. Eles lançam, até o presente momento, à luz da lei, clandestinamente, a Estação Ecológica de Carijós, a sede da CR9 do CMBio. Essa questão de saneamento é uma situação tão complexa que a gente fica achando que é só os coitadinhos, pobrezinho, ignorante, que não sei o quê. Não, não é. Pega muita gente graúda e pega muito CNPJ, inclusive CNPJ público, né? Então, por isso que a gente precisa tratar isso, e não é para perseguir um e outro, não é isso. A OAB nunca propôs fechar a sede do CMBio, porque ela não tem ainda a devida regularidade. Mas todos têm que ser chamados à regularização. Esse é o ponto, né? É o que tem que ser feito. E, nesse sentido, a OAB fez uma proposta e o município recebeu com bons olhos, eu imagino que a Casan vai gostar, que é o seguinte: é preciso que se estabeleça um marco zero,
mas que se estabeleça por uma norma do tipo lei, uma presunção, porque é uma presunção de danos ambientais por lançamento de esgoto na drenagem e também por danos ao sistema de esgotamento quando você lança água da chuva dentro do sistema da concessionária pública. Ah, mas eu não quero pagar essa taxa. Muito bem, você teve um prazo para se adequar. Você não quer pagar? Você vai apresentar um atestado, isso numa plataforma web, e você vai demonstrar que você está regular. Aí você não paga essa presunção de danos. Nós acreditamos, e a gente viu que em alguns documentos já foi incorporado na discussão da conferência, se isso for adotado, o bolso do contribuinte vai ser o melhor ativista ambiental em prol do saneamento. Nós não acreditamos que a exortação moral resolvam as coisas. O índice de eficiência da educação ambiental ele tem limites, isso já é sabido, né? A gente acha os alemães super cool, super verde, super tudo. Quando a Alemanha começou a cobrar por disposição de resíduos, né, pela entrega do resíduo, os alemães, o que eles faziam? Trituravam os seus resíduos da cozinha e colocavam dentro do vaso sanitário. Deu um problemão na Alemanha no sistema de saneamento, de esgotamento, né? Então, assim, ser humano é assim mesmo, né? Ele vai tentar sempre a lei do menor esforço, como ele vai ter menos prejuízo. E é por isso que os instrumentos econômicos é que devem ser privilegiados, para que você tenha uma adesão em massa. Senão, você vai ter que ter muito padre distribuído, no final das contas, para fazer a exortação moral, porque senão você não vai fazer o sistema funcionar. E isso nós estamos propondo, tanto para o esgoto quanto para o saneamento, essa taxa de presunção de danos, que a gente acredita que assim, seria a vedete da adesão em massa, do comportamento desejável pela sociedade. Uma questão residual que temos é a competência para fiscalizar, que, infelizmente, o município não resolveu. O município, nessa denúncia que eu fiz, foi muito engraçadinha, eu me identifiquei como presidente da Comissão de Meio Ambiente, e isso não deixou ninguém envergonhado. Eles me fizeram pedalar por um mês, vocês não acreditam. Eu liguei para o município e eles me mandaram para a Casan. A Casan falou, olha, eu sou a concessionária pública, eu não cuido disso. Você liga lá para o pessoal da SMDU. A SMDU disse, não é comigo, eu sou secretaria, não é comigo. Vai lá para o pessoal da Vigilância Sanitária. A Vigilância falou, não, isso não é comigo, imagina, isso é coisa de meio ambiente, vai lá com a Floran. Chegou na Floran, aí eles me passaram para muita gente, até que chegou uma hora, um funcionário público decente falou, é com a gente mesmo, mas a gente não tem know-how para esse negócio e a gente não consegue fazer. Né? Então, ou seja, é muita gente com atribuição para fazer, e eu diria que aqui é o princípio do cachorro com muito dono, ele vai morrer de fome. Né? Então, em termos de fiscalização, gente, é muito bom todo mundo fiscalizando, que é para perseguir inimigo, porque você é amigo do fulano, do Beltrano, você persegue o inimigo muito bem. Agora, para a eficiência do sistema, você tem que definir quem é que tem a competência, exatamente para cobrar dessa pessoa, desse setor, desse órgão, a responsabilidade por fiscalizar. O município não decidiu ainda, é um misto de Floran com vigilância sanitária, e a OAB tem entendido e reiterado ao município que decida, ou é vigilância, ou é Floran, decida o órgão, capacite. Né? Então, assim, além dessa questão da adesão em massa, mas é preciso que o município tenha uma decisão de, ao final, quem é que vai lavrar o bloquinho, quem é que vai fazer o serviço antipático, impopular, de dizer, olha, cidadão, você ganhou uma multa e, ao final, você pode, inclusive, ter a cessação da sua conexão e o fornecimento da água. Né? Diante disso, o que nós assim, estamos aguardando? Né? Aguardando que o município também abra a cabeça, porque quando a gente vê os que os colegas apresentaram, há um déficit no Brasil inteiro e eles estão contando com verba do PAC. Gente, esquece essa história de ficar dependendo do poder público. Nós acreditamos que, em Santa Catarina, boa parte do problema de destinação de final de resíduos sólidos foi resolvida pelo mercado, não foi com verba do PAC, não foi não sei aonde. O município de Santa Catarina abriu a cabeça, aceitou a operação de vários aterros sanitários e industriais privados, de modo que a gente lidera o ranking no Brasil de destinação adequada de resíduos sólidos. A mesma coisa tem que proceder com toda a área de saneamento, que a minha colega, a doutora Gabriela, muito bem explanou. Né? A gente não tem que ficar contando com o dinheiro do governo, porque, senão, é só um discurso ideológico para procrastinar uma medida necessária para toda a população. O mercado está aí, a gente tem a lei de PPPs, acho que dá para ser aproveitado adequadamente para poder dar conta do fenômeno de saneamento. E, por último,
gostaria de dizer que na proposta que a OAB está apresentando, ela também está prevendo um monitoramento periódico, seja daqueles que estão conectados ao sistema público de esgoto, como o sistema individual, como o meu colega falou, Vinícius, né? Ele falou muito bem, a gente não vai resolver tudo com o sistema coletivo. O sistema tem que ficar de pé, tem que fechar o balanço econômico. A gente brinca, né? Tem que entrar numa planilha Excel e o saldo tem que ser positivo, porque senão não vai fechar. E os sistemas individuais, eles podem funcionar sim, e eles precisam de quê? De monitoramento e prestação continuada de um serviço público. É isso que precisa. E aí a gente consegue dar conta do fenômeno. Era isso, obrigada.